Começa agora o programa Café Filosófico. A apresentação: Pastor Sidney Gomes e Diácono Renan Moreira. Graça e paz a todos os irmãos que nos acompanham nesse momento. Bom dia! Está começando mais um programa Café Filosófico e mais uma vez nós estamos reunidos aqui nessa manhã de quarta-feira para falar a respeito de temas que são simples do nosso dia a dia, no entanto, extremamente profundos. Esse que vos fala é o diácono Renan Moreira. E o tema de hoje se trata a respeito de um homem que eu tenho certeza que todos já ouviram falar a respeito em todos os lugares do mundo. E o tema é: quem é Jesus de Nazaré? Mas antes de falarmos a respeito desse tema, eu vou chamar aqui o meu companheiro de todos os programas, Pastor Sidney Gomes. Bom dia, graça e paz a todos. Que tema maravilhoso é esse? Quem é Jesus de Nazaré? Você já se fez essa pergunta hoje? O que você sabe a respeito desse tema? O que você já leu a respeito desse tema? É o que a gente vai conversar. Fique conosco até o final desse programa, que vai ser uma bênção para a minha vida e para a sua também. E hoje nós estamos aqui com um convidado todo especial, um evangelista. O nome dele é Diego Tigério. Bom dia! Bom dia, meu irmão. Bom dia, Renan. Bom dia, Pastor Sidney. Bom dia a todos. Muito feliz mesmo de estar aqui nesse programa, nessa manhã. E eu creio que é um assunto muito importante, né? Falar sobre Jesus é maravilhoso. E eu sou grato pela essa oportunidade e creio que teremos um bom bate-papo aí para a edificação de todos. Jesus de Nazaré. Quem é esse homem chamado Jesus de Nazaré? Você já se perguntou a respeito da humanidade dele, de onde ele veio, qual é a verdadeira missão dele? Por que nós, cristãos, cremos que ele é o Messias? Por que outros dizem que não, ele não é o Messias? Então fique conosco, que hoje você vai entender todas essas questões, todas essas razões, e eu tenho certeza que a sua mente será aberta nessa manhã. Pastor Sidney, eu gostaria de fazer essa pergunta para o senhor com uma breve introdução. Pastor Sidney, quem é Jesus de Nazaré? Glória a Deus, né? Confesso que quando eu pensei nesse tema, veio tanta coisa na minha mente, tanta coisa que, poxa, eu tentei encaixar algo e achei algo muito interessante, é o que eu tá discorrendo daqui para frente, mas para mim, o melhor e maior exemplo de caráter ilibado, de ética moral. Jesus, ele é essa pessoa, é o maior exemplo, né, de um caráter ilibado, ético e moral. Acredito que se você nunca olhou Jesus para essa perspectiva da ética moral, hoje a gente vai ter um papo muito interessante nesse sentido. O maior exemplo de ética e moral. Muito profundo isso, hein, Pastor Sidney? Muito profundo. Jesus realmente é um exemplo tão grande, mas tão grande, que ele é conhecido em todo o mundo, como eu havia dito aqui no início. O nome de Jesus, Yeshua, é um nome que ecoa em todas as religiões. E agora eu gostaria de fazer essa mesma pergunta ao nosso convidado do dia, Evangelista Diego. Evangelista Diego, quem é Jesus? Bom, como o pastor bem disse, né? Falar de Jesus de uma maneira resumidamente, eu acredito, além dele ser, né, filho de Deus e ser Deus também, né? Eu acredito que Jesus é o maior exemplo de vida, né? Tanto ético, como o pastor
Sidney disse, né, moral, e o exemplo do que é ser um cristão, né? Jesus andou nessa terra aqui e nos deixou não só em palavras, né, mas também em atitudes, para nós poder olhar para o nosso dia a dia de maneira geral, né? Tudo aquilo que Jesus ensinou, e não só ensinou em palavras, mas ensinou em atitudes também, né? Porque a Bíblia bem diz que ele é o verbo que tabernaculou entre nós, né? Ou seja, andou, se fez homem, gente como nós, nos dando o exemplo de vida, de como podemos ser gente, como podemos ser cristãos aqui na Terra, né? Então Jesus, ele é o Filho de Deus, é aquele que se fez homem, se fez gente, para poder pagar pelos nossos pecados, né? Resumidamente, Jesus é Deus e Filho de Deus que se fez gente para morrer em nosso lugar. Graças e glórias a Deus. Tudo isso que o Diego, o evangelista, disse é algo que ecoa no nosso coração, nós que somos cristãos. Só que Jesus, a origem de Jesus é judaica. Então Jesus era judeu. E é necessário que nós venhamos saber a opinião daqueles que estavam ao redor dele no passado, daqueles que possuem, de certa forma, o sangue daquele que nós cremos ser o Messias. Então, o que será que os judeus dizem a respeito desse homem? Nós buscamos um vídeo e encontramos um vídeo muito interessante no YouTube. Não foi produzido por nós, vai aparecer o nome do canal que se chama Jesus Cristo, então eu dou todos os créditos a esse canal. É um vídeo de mais ou menos 5 anos atrás, mas extremamente interessante. No entanto, esse vídeo, ele não está dublado. Eu peço perdão aos meus amigos que estão ouvindo nesse momento pelo aplicativo, porque vocês não vão conseguir entender, afinal eles estão falando em inglês e em hebraico. Por isso, se possível, por favor, vá até o YouTube da Igreja Genuína SP. Digita aí no YouTube, Igreja Genuína SP. Procura aí o nosso programa Café Filosófico desta quarta-feira e com certeza você vai conseguir ver, assistir e entender a opinião desses homens que estão no mesmo lugar onde Jesus Cristo esteve. Pode reproduzir, por favor. To you. מי זה ישו בשבילך? ישו זה הנביא של הנוצרים. אתה רוצה להוסיף משהו? לא, בנושא הזה בכלל לא. הנביא, האלוהים של הנוצרים. אוקיי. בן אדם טוב היה, אללה ירחמו. הוא היה צדיק. כן? כמו משה רבנו שלנו. כן. מה? צריך לכבד. כמו שיש את מוחמד, יש את ישו, ויש את האלוהים שלנו, ויש את משה רבנו שלנו. Who is Jesus to you? Oh, it's a hard question. A cousin? No. I don't know. Okay. I guess, for me it's nothing. מי זה ישו בשבילך? ישו זה מייסד את דת הנצרות. אוקיי. אני חושב שמה שהם רוצים לדעת זה למה אנחנו יהודים לא מאמינים בישו, שהוא המשיח, כאילו. שאלה ראשונה זה מי זה ישו בשבילנו, בשביל היהודים? איזה עמדה יש לו? ישו נולד לאמא יהודייה, או בעיקרון יהודי, והנוצרים לקחו אותו כמנהיג שלהם. אוקיי. הם טוענים שהוא לא נולד מאמא בכלל, הוא כאילו... מאבא, כאילו אבא שלו אלוהים, כן, נכון. אבל אנחנו יודעים שהוא נולד מאבא. אוקיי, ואני מניח למה הם שואלים, וזה למה אנחנו לא מאמינים בישו כהמשיח. אתה יכול לדבר על זה. למה אנחנו לא מאמינים שמה? שהוא המשיח. למה כן? למה שנאמין? מה ההסבר שהוא כן המשיח?
אני לא יודע, אני לא נוצרי, אני יכול להסביר לך, אבל יש להם בטח סיבות, אבל למה הוא לא? אוקיי, אני אוכל להתווכח איתך שתגידי לי את הטענה שלך. זהו, אני לא יודע מה הטענות, אין לי מושג. צריך אני צריך להכין מראש, סורי נוצרים, אין לי מושג. זה על ישו, מי זה ישו במבט ג'יזוס קרייסט במבט היהודית? ישו? כן. הוא נוצרי, הוא לא קשור אלינו בכלל. אוקיי, אז למה הוא לא המשיח? כי הוא לא קשור אלינו, אנחנו מאמינים בתורה, יש לנו את התורה שהיא ההוכחה שלנו. מה? יהודי שהתנצר והלך לנצרות. כן. שיחק בדיוק, חי בסרט רציני שהוא הולך על המים. היה מעשן הרבה. הוא האמין בצלב. אנחנו יש לנו את המגן דוד, יש לנו את אלוהים שבשמיים, אנחנו מאמינים בתורה שאלוהים נתן לנו בהר סיני. אנחנו לא מאמינים בישו, ישו בכלל לא קשור אלינו, אין לנו קשר אלינו. Bom, meus amados irmãos, vocês viram aí o vídeo a respeito da opinião daqueles que caminham sobre o lugar aonde Jesus também caminhou. Jesus era judeu e aqueles que estão ali próximos de toda a história do nosso Senhor, por incrível que pareça, eles parecem não saber direito quem é Yeshua. Vocês viram aí que o rapaz ele perguntou a respeito de quem é ele, por que eles não acreditam que Jesus é o Messias, e você vê que existe no olhar deles, na forma de falar, existe ali uma falta de conhecimento a respeito da história. Uma falta de conhecimento. E eu gostaria agora de chamar aqui o meu companheiro, pastor Sidney. Qual é o seu comentário a respeito da opinião daqueles que estão ali tão próximos da história do nosso Redentor? Eu percebi que na fala deles, né, na forma que eles se expressam, cada um daqueles judeus, ele tem Jesus justamente como um simples judeu, uma pessoa comum, né, e um líder, só isso. Né? Mas o que falta neles é o que nós temos hoje em dia muito, é a essência, né? Não é só ele como pessoa, nós vemos ele por tudo que ele fez, né? Por como ele se doou a Cristo. Né? Então há uma grande diferença de como os judeus vê Jesus Cristo e hoje como a gente vê é totalmente diferente. E você vê, eles nem sabem, teve até uma moça que citou lá, poxa, Jesus é um primo, alguma coisa assim. Então, a visão dele com relação a Jesus é bem rasa mesmo. Sim, é bastante triste a gente assistir esse vídeo, e essa é a opinião dos descendentes de Abraão. A opinião daqueles que foram chamados, daqueles que foram escolhidos, daqueles que foram separados para trazer ao mundo este homem. E aqueles que foram escolhidos para isso, hoje o rejeitam. Eu gostaria de rapidamente observar aqui um texto escrito por João 1, versículo de número 10, diz assim: Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Você vê que há 2000 anos atrás, João ele diz que ele veio ao mundo. Ele está se referindo a Jesus. E eles o rejeitaram. Por que o rejeitaram? Porque não o reconheceram. Não o reconheceram. Essa frase, não o reconheceram, é muito semelhante a um acontecimento que houve no Êxodo. Porque
povo estava murmurando, querendo voltar ao Egito. E Deus, ele prometeu que iria saciar a fome daquele povo com pão. O povo queria. E quando Deus enviou ali o maná, o que aconteceu? As pessoas elas viram aquilo ali, que diz que é semelhante a uma farinha, algo que é leve. E quando eles viram que Deus enviou aquilo, eles disseram: o que é isso? O que é isso? Em hebraico é a palavra maná. O que é isso? E esse nome acabou ficando marcado, ou seja, eles não reconheceram. O maná veio e eles não perceberam. O maná foi prometido e eles disseram: o que é isso? Quando chegou, Jesus ele disse: eu sou o verdadeiro maná, pão vivo que desceu do céu. Jesus foi prometido assim como o maná. E quando ele chegou, não o reconheceram. E por não o reconhecerem, o rejeitam. Evangelista Diego, eu gostaria de ouvir o seu comentário. Bom, é triste, né, ver que o próprio povo, né, da onde ele vem, né, foi como o texto de Gênesis disse, né, que viria da descendência da mulher, né, veio de Maria, que era uma judia, ele também um judeu, né, e os judeus que esperavam o Messias vir não o reconheceram e não receberam, né, como estava assistindo o vídeo aqui, venho bem em mente esse texto que o irmão Renan citou, de João 1:10, né, que ele veio para o que eram os seus, né, ele veio ali primeiro, para os judeus. Em outro texto também do Evangelho de João vai dizer que a salvação vem dos judeus, né? Então Jesus iniciou o seu ministério ali, como um homem judeu de 30 anos, por volta de 30 anos, andando, pregando, chamando outros homens também, os seus discípulos também eram homens judeus também, nascidos ali, mas o rejeitaram, né? Ele veio para o que eram os seus e os seus não o receberam, né? Então é triste, ver que até hoje há judeus que acreditam em Deus, seguem a Torá, mas rejeitam Jesus como o Messias, não acreditam. Eles ainda esperam um outro Messias ainda vir, né? E nós sabemos, esse é o assunto escatológico, mas que irá se cumprir, nós cremos nisso, né? As escrituras diz isso, que eles esperam outro judeu, né? E quem que é esse outro? Supostamente o Messias, que não é o Messias, né? O falso Messias que virá, né? Que infelizmente será os que os judeus vão receber como o verdadeiro Messias, né? Então é triste ver que não só os judeus, como muitas outras religiões têm Jesus como apenas um profeta, né? Se eu não me engano, no começo do texto ali parecia ser um islâmico, ele citou de Maomé ali, né? Maomé e Jesus. Então, eles também têm Jesus como um profeta, um grande profeta. Algumas outras religiões acreditam até que Jesus é filho de Deus, mas que foi a primeira criação de Deus, né? Ou seja, o primeiro a ser criado por Deus. Acreditam que ele foi criado, por isso ele fazia todas aquelas coisas sobrenaturais, mas não acredita ser o próprio Deus, né? Mas nós cremos na Escritura, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós vamos ver diversas passagens assim, Jesus dizendo no Evangelho de João que ele e o Pai é um, dizendo também em outra passagem, João 14:6, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, no caso ninguém, não há nenhum outro meio de acesso a chegar a Deus a não ser através de Jesus, né? Então é triste nós ver que
o seu próprio povo, não só naquela época, o rejeitou, não teve como o Messias, o levou para crucificação, o crucificou, o humilhou e até hoje ainda o rejeitam, ainda esperando um outro Messias que não é o Messias verdadeiro que já veio, que já morreu pela humanidade. Exatamente, meus irmãos. Assistindo o vídeo de forma bem resumida, você vai ver que o primeiro homem, como comentou o evangelista Diego, ele disse: Jesus é um profeta. Assim como Moisés, assim como Maomé, ele é um Deus para os cristãos. A segunda moça, ela foi mais simples e disse: não sei, ela até fez uma brincadeira que o pastor Sidney comentou, é um primo. Só que depois ela disse algo que, quando a gente ouve, na hora a gente sente aquele impacto. Porque ela disse: para mim, ele não é nada. Para mim não é nada. Então, o rapaz lá, ele falou, o outro que aparenta ser mais religioso, digamos assim, ele disse: e quais são as evidências de que Jesus é o Messias? Ele questiona o rapaz na entrevista: diga para mim, e o rapaz que não é cristão não soube explicar a respeito. E a última moça, ela falou: Jesus, ele não tem nenhuma conexão conosco. Nós seguimos a Torá. A primeira coisa que eu gostaria de abordar nesse momento é que, se nós pararmos para analisar com outra ótica, porque é muito fácil, nós que nascemos em um país que é cristão, é muito fácil nós dizermos: Jesus é o Messias. É muito fácil isso. Por quê? Porque desde criança você ouve essas palavras. Desde pequenininho você ouve dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Mas será que em Israel é assim? Será que em outros países distantes também é dessa maneira? Por que há outras religiões que dizem que ele é um profeta? Isso também não é algo que a cultura está influenciando? Então, é necessário que nessa manhã nós olhemos para a Bíblia com uma ótica um pouquinho diferente. Por quê? Porque se você lê o Novo Testamento, a primeira coisa que você deve chegar à conclusão, se você não é cristão, é a seguinte: Jesus não pode ter existido. Jesus não pode ter existido. Por quê? Porque ele nasceu de uma mulher virgem. Isso é totalmente impossível. Totalmente impossível. Como que pode uma virgem que nunca teve relações ter engravidado e ter dado à luz a um filho? Então, nesse início da narrativa de Jesus, você precisa chegar a uma conclusão. Só nesse começo. Ou tudo é uma mentira, porque isso é impossível uma mulher virgem engravidar. Impossível. Qualquer pessoa sabe disso. Qualquer pessoa. Então, no início da história, você já tem que tomar sua decisão. Ou tudo é mentira, tudo, porque só esse ponto aqui já é impossível, ou Jesus realmente é quem diz ser.
o Filho de Deus. Pastor Sidney Gomes. Glória a Deus. É profundo, mas como também eu já disse, queria também pender para o que eu já disse anterior, que para mim Jesus é o melhor e maior exemplo de um caráter ilibado, ético e moral. E nota que Jesus demonstrou princípios éticos em várias passagens bíblicas. Olha que interessante. Uma delas está em Mateus capítulo 7, verso 12, que diz assim: Jesus ensina, portanto, tudo que vocês querem que portanto, tudo que vocês querem que os outros lhe façam, façam também a eles. Essa regra reflete em um princípio ético fundamental de empatia e respeito. Olha que interessante, né? É tipo assim, da mesma forma que você quer tratar, da mesma forma que você quer ser tratado por alguém, você trata o outro. E hoje em dia, infelizmente, não é assim que acontece, né? O que Jesus vem nos ensinar é uma regra simples, ética e moral, onde a gente precisa tratar as outras pessoas como a gente quer ser tratado por elas, né? E as pessoas hoje em dia não olham, não observam isso, né? Então, esse versículo é um dos princípios. Tem outro versículo também, né? Sermão da Montanha tem vários pontos lá, mas em Mateus capítulo 5, verso 7 vai dizer assim: Jesus aborda temas como justiça, misericórdia e amor ao próximo. Ele ensina que devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, promovendo uma ética de amor e perdão. Olha que interessante também, né? Jesus é essa pessoa. Jesus, ele é mestre em ética moral, né? E como a gente vê, e é claro isso, quando a gente olha para toda a história de Jesus Cristo, ele literalmente veio à Terra para nos ensinar a ser humano, para ensinar a gente ser humano de verdade, olhar para o próximo, respeitar o próximo, amar o próximo, e muitas vezes a gente não olha para Cristo, como a palavra do Senhor diz, né? O próprio Jesus falou: eu sou a porta, né? Entra por mim, né? Vai por mim, entra, passa por essa porta. E muitas das vezes a gente para antes da porta e volta e toma os nossos próprios caminhos, né? E o Senhor, ele nos ensina uma forma diferente, uma forma de viver humanamente diferente, parecido com Cristo. E precisamos mudar essa nossa forma de pensar. Um outro ponto, está em Lucas capítulo 10, verso do 25 ao 37, vai dizer assim, ó: Jesus conta a história de um samaritano que ajuda um homem ferido enquanto outros o ignoram. Essa parábola enfatiza a importância de agir com compaixão e solidariedade, independente das diferenças culturais ou sociais. Que a gente está olhando, né, como a gente já viu, acabou de ver esse vídeo, né, uma outra cultura, a própria terra, né, onde o próprio Deus nasceu. Você vê que as pessoas não respeitam o outro, não olham o outro como irmão, e isso é um pouco complicado, né? Não foi isso que o Senhor veio na Terra para nos ensinar. Veio para nos ensinar algo diferente, né? O Senhor veio nos ensinar o que é o verdadeiro amor, como amar o próximo como a si mesmo. Eu penso assim, para você amar o próximo, você
olha no espelho, você vê ali a sua figura, você tem um certo cuidado, né? No meu caso, coloquei o chapéu hoje para vir, coloquei uma camisa branca, né? Falei, puxa, eu acho que hoje tá legal, né? Hoje vou me apresentar assim no programa, mas esse cuidado não teria que ser só com a minha imagem, teria que ser com a imagem do meu irmão, com a imagem do meu amigo, olhar para ele assim e falar, poxa, ele também é o meu irmão, ele também é membro do mesmo corpo, ele é filho de Deus. Então, temos que aprender esses princípios básicos, ético e moral que Jesus nos ensinou quanto aqui na Terra. Exatamente, pastor Sidney, você está no programa Café Filosófico. E eu vou pedir para você deixar aquele seu like, aquele seu comentário e compartilhar o nosso vídeo. Evangelista Diego, tem mais algum comentário a respeito antes de eu trazer um texto? Sim, bem a observação do pastor Sidney, muito boa essa observação, né? Uma coisa que eu sempre digo, né? Jesus, ele veio na Terra, além de pagar pelos nossos pecados, né? Ser Deus, se esvaziando de si mesmo, né? Como Filipenses diz, né? Capítulo 2, versículo 5 em diante, diz que ele, sendo Deus, né? Não usurpou ser igual a Deus, mas antes se esvaziou de si mesmo e se fez semelhante aos homens. Então, além de tudo isso, ele veio também para nos ensinar a ser gente, né? Nos ensinar como viver nessa terra e como ser gente, mostrar que é possível, né? Como o pastor Sidney disse aqui do Sermão da Montanha, né? Que é um dos textos que eu mais amo aqui dos evangelhos, né? Que eu costumo dizer, de uma forma alegórica, que ele nos ensinou o efeito bumerangue, né? Eu costumo dizer isso, efeito, eu ouvi uma vez de um pastor e achei interessante, comecei também a levar isso para mim, que ele nos ensinou o efeito bumerangue, né? Você vê nos texto aqui que o pastor Sidney citou, né, acerca do parábola do bom samaritano, né? Você vê que Jesus vai ensinando o mestre da lei, e ele ensinando esse mestre da lei, no final do texto ele pergunta, né, quem que usou de misericórdia? Aí o mestre da lei responde certo, aquele que acudiu o caído e tudo mais, e Jesus conclui dizendo para ele, ó, vai tu também e faz o mesmo. Verdade. Faz igual, né? Não basta só conhecer, sem praticar, ou seja, o que Jesus estava ensinando para aquele homem que era um judeu, né? Que ele também tinha de ser gente, se compadecer do seu semelhante, né? Como o Sermão da Montanha, o pastor Sidney citou, Mateus 5,7, Jesus vai dizer que bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então você vê o efeito bumerangue aí, está dizendo que feliz é quem é misericordioso. Por quê? Porque quando eu sou misericordioso, eu alcanço misericórdia. E na oração do Pai Nosso, Jesus também vai ensinar dizendo que se nós perdoarmos os homens as nossas ofensas, nós seremos perdoados. E se nós não perdoarmos as ofensas dos homens, nós não seremos perdoados. Então você vê aí que efeito bumerangue, né? Porque o bumerangue, nós lançamos o bumerangue e ele volta para nós, né? E assim também na nossa caminhada cristã, aquilo que nós fazemos para o próximo, aquilo também vem para nós também. Porque o texto é claro, se nós não perdoar, nós não seremos perdoados, né? Ou seja, como que eu posso receber o perdão de Deus, eu posso crer que eu fui perdoado e não ter essa mesma compaixão de perdoar também. É como aquela parábola que Jesus contou do servo que devia uma quantia de dinheiro para o seu senhor, né? Devia uma quantia e mandou prender ele implorou por misericórdia, tudo, e foi lá e perdoou aquela dívida. Mas logo na saída da prisão, ele encontrou um conservo que devia uma quantia menos menor do que ele tinha acabado de ser perdoado. E o conservo implorou por misericórdia, mas ele não teve misericórdia com aquele, ou seja, de algo que ele tinha acabado de ser perdoado numa dívida maior. E isso tem uma aplicação para a nossa vida, que nós fomos perdoados numa dívida maior, muito grande, que era impagável.
da qual todos os pecados que nós cometemos, não havia nada com que nós pudéssemos ter pago em favor daquilo. Então Jesus pagou uma dívida muito maior de toda a humanidade. E por que que nós não pode perdoar o nosso próximo? Não pode perdoar a falha de alguém, o erro de alguém? É difícil, mas não é impossível, né? Se Jesus andou nessa terra como homem e deixou esse exemplo para nós, é porque é possível sim. Sim, os ensinamentos de Jesus dizem muito a respeito de quem ele é. E eu gostaria nesse momento de trazer um texto. É muito importante nós observarmos essa questão dos judeus, porque aquele rapaz, como eu disse, que aparenta ter mais conhecimento, ser mais religioso, ele questionou a respeito, por que que ele seria o Messias? E a moça final que aparece no vídeo, ela falou, não há conexão entre a gente, entre a Torá e Jesus, por isso não cremos nele. Só que é necessário, nós que somos cristãos, como eu disse, é tudo muito maravilhoso, é tudo muito belo. Aquele que andou sobre as águas, aquele que curou leprosos, aquele que ressuscitou mortos, aquele que foi crucificado e hoje está vivo, subiu aos céus. Tudo isso é muito belo para nós. Mas se pensarmos de outra maneira, uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, se ela lê que um homem andou sobre a água, o que ela vai dizer a respeito? Mentira. Se ela lê que um homem purificava leprosos e ressuscitava mortos, dizendo Lázaro, vem para fora, mentira. Se ela lê que um homem foi crucificado, morto, ressuscitou e subiu aos céus, mentira. Tudo isso é impossível com as óticas humanas. É impossível. Então, quando nós falamos sobre Jesus, existem 3 hipóteses mais comuns. Ou 4, na verdade. Primeiro, ou Jesus nunca existiu, tudo é uma fantasia. Ou Jesus era um louco, um lunático, porque ele dizia ser filho de Deus e declarava ser o próprio Deus. Então, ou ele era um louco, ou ele era um mentiroso que ludibriava as pessoas, enganava as pessoas, ou ele era Deus. Ou ele era Deus. Então, quando nós fazemos essa pergunta, quem é Jesus? Escolha 4 opções. Você precisa escolher 4 opções. Ou ele nunca existiu, ou ele era um louco, ou ele era mentiroso, ou ele era Deus. Você precisa escolher. E nesse momento eu gostaria de responder essa pergunta e esse questionamento. Por que que Jesus é o Messias? E por que que nós cremos que não só a Torá, mas toda a Escritura, desde o Gênesis, se resume a este homem?
A Bíblia, ela tem uma única mensagem. A Bíblia, ela tem uma única missão. A Bíblia, ela tem uma única história. E essa história é a história de Jesus Cristo, desde o Gênesis. Desde o Gênesis. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo de número 5. O versículo é o 39. João, capítulo 5, versículo 39. Diz assim o texto: Vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhes dão vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim. Eu vou ler novamente, preste muita atenção neste versículo. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhes dão vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim. Jesus havia curado nessa ocasião um homem no sábado. E os homens religiosos, os fariseus, começaram a perseguir Jesus. E eles julgavam Jesus porque eles não o reconheceram. Eles julgavam ter a vida eterna nas Escrituras. E que Escrituras são essas que Jesus se refere? Essas Escrituras são aquilo que os judeus chamam de Tanakh. O que é o Tanakh? O Antigo Testamento. Desde o Gênesis até Malaquias na nossa Bíblia. Só que quando Jesus ele foi questionado pelos homens religiosos que não o reconheceram como Messias, como Filho de Deus e o julgavam pecador, Jesus ele disse a seguinte frase: as Escrituras apontam para mim. As Escrituras falam de mim. Então, nós precisamos aceitar o seguinte: se ele de fato existiu, se ele não era um louco, se ele não era um mentiroso, se ele era Filho de Deus, o Messias, então a Torá, como diz aquela mulher, então a Tanakh tem que falar sobre ele. Jesus disse: as Escrituras apontam para mim. As Escrituras apontam para mim. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos que comprovam essa afirmação. Adão. Vamos começar por Adão. A Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. Aquele que obedeceu, passou pelo teste do jardim e foi aprovado. Adão no Antigo Testamento, Jesus no Novo Testamento. Abel, qual foi o homem que foi morto injustamente? E o seu sangue clama da terra até os céus. Abel
no Antigo Testamento. Jesus no Novo Testamento. Quando falamos a respeito de Noé, quem é o homem que anuncia a chegada de um dilúvio, a chegada de uma destruição e a chegada de uma possível salvação? Durante 120 anos construindo a arca e anunciando para aquele povo a possibilidade de ser salvo. Noé no Antigo Testamento, Jesus no Novo Testamento. Abraão. Quem é o homem que foi chamado para deixar o seu lar, o seu conforto? Quem é aquele que deixou a sua glória para habitar em uma terra de estrangeiros, uma terra peregrina, uma terra que não era para ele estar ali, mas ele aceitou vir e construir aqui uma nova nação, um novo povo? Abraão no Antigo Testamento, Jesus no Novo Testamento. Nós temos Jacó, nós temos Isaac, o filho da promessa. Quem é aquele que foi prometido e aceitou ser sacrificado? Ele aceitou o sacrifício. Isaac no Antigo Testamento, Jesus no Novo Testamento. Jacó, quem foi que lutou com Deus para que nós pudéssemos ter acesso a Ele? Quem é aquele que nos defende, que nos protege diante dele? Quem é aquele que aceitou ser ferido pela ira de Deus? Jacó no Antigo Testamento, Jesus no Novo Testamento. Nós temos Moisés, o mediador, aquele que trouxe a lei. Quem é aquele que trouxe a nova aliança? Quem é aquele que resumiu os 10 mandamentos em 2 e disse amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo? Quem é o nosso mediador? Moisés no Antigo Testamento, Jesus no Novo Testamento. Nós temos Jó. Quem é que sofreu horrivelmente de forma injusta? Quem é aquele que não merecia sofrer, não merecia padecer, mas sofreu dores terríveis? Jó no Antigo Testamento, Jó no Novo Testamento. Nós temos Davi, aquele que aceitou lutar contra um gigante invencível, um mal invencível. Quem é o gigante? Quem é aquele que aceitou lutar contra o pecado, contra a morte? E a sua vitória beneficia todo o povo de Deus. Davi no Antigo Testamento, Jesus no Novo Testamento. Esther arriscou tudo. Arriscou perder o seu palácio. Arriscou perder a sua vida. Quem é o homem que desceu do seu trono, deixou tudo para trás? E não só arriscou, como deu a sua vida por nós. Esther no Antigo Testamento, Jesus no Novo Testamento. Voltando um pouquinho, nós temos
o sonhador José. Lembra do José? Quem é que foi vendido por moedas de prata por aquele que era íntimo, e aceitou ser escravo sem reclamar? Quem é aquele que se assentou ao lado do faraó, assumiu uma posição de poder e, ao invés de se vingar, decidiu perdoar a todos aqueles que lhe fizeram mal? Quem é esse homem que se assentou ao lado de Deus e, em vez de usar o seu poder para nos condenar, usa para nos salvar? José, no Antigo Testamento, Jesus, no Novo Testamento. Nós também temos Jonas. Isso é muito claro, porque Jesus disse: assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. O que Jesus estava falando? Jesus estava falando: a história de Jonas fala sobre mim. Quem é o homem que passou 3 dias e 3 noites morto? E quando ressuscitou, ele disse: anunciem as boas novas a todos. Jonas, quando saiu do ventre do peixe, ele pregou para Nínive. O que Jesus disse quando saiu, quando se livrou da morte, quando venceu a morte e ressuscitou? Ide e pregai o evangelho. Jonas no Antigo Testamento, Jesus no Novo Testamento. Então, quando nós lemos o início da história, o começo, isso é muito importante. Quando Deus ele está ali amaldiçoando a mulher porque ela pecou, ele disse que haveria inimizade entre a descendência da mulher. Vá lá no texto, Gênesis 3. Observe, entre a descendência da mulher e o seu descendente. Descendente no singular. Todos nós, todos sem exceção, somos filhos de um homem e de uma mulher. Uma mulher e um homem. São 23 pares de cromossomos. 23 do seu pai, 23 da sua mãe. Não existe nenhum ser humano na face da terra que não seja filho de um homem e de uma mulher. Menos um. Quem é esse um? Quem é esse descendente no singular que só pertence à mulher? Ele é filho só de mulher. Quem é? Este é Jesus de Nazaré. Pastor Sidney Gomes. Glória a Deus, que profundo. Você está no programa Café Filosófico. Continue conosco até o final. O nosso tempo está correndo. Então eu quero só fazer uma citação, porque também temos nosso convidado que vai precisar falar. Quero fazer uma citação aqui de um filósofo mais antigo, né, e historiador judeu do 1º século. Acho que cada um de nós aqui vai saber quem é Flávio José, né? Em uma de suas obras, Antiguidade Judaica, que foi escrita por volta do ano de 93 a 94 depois de Cristo, ele faz referência a Jesus, reconhecendo-o como um homem sábio que realizou seus feitos admirados e foi crucificado sob o governo de Pôncio Pilatos, né, desculpa.
E eu acho interessante que aqui ele falou sobre Jesus ser sábio, né? E o sábio não tem nada a ver com uma pessoa que tem um grande conhecimento, pode ser também, né? O sábio ter um bom conhecimento é simples, mas a pessoa que é sábio, ele é totalmente diferente. Você vai saber é, usar a sua sabedoria nos momentos difíceis da sua vida, os momentos mais difíceis, né? E o que a gente quer transmitir para você também com a história de Jesus, que ele é sábio, que ele é uma pessoa ética, que Jesus, ele é essa pessoa que ele deu todos os sinais desde Gênesis, Apocalipse, como o Renan disse, e a gente precisa aprender com os princípios dele. A gente temos que olhar para Cristo e falar, poxa, eu preciso não da sabedoria de Salomão, mas da sabedoria de Cristo, né? Precisamos dessa sabedoria para que a gente caminhe ao alvo dele, passar pela porta, né? E falar, Senhor, toma minha vida, toma minha família em tuas mãos. E precisamos ser pessoas inteligentes para isso. Não é olhar para as escrituras e olhar com um olhar raso, né, que eu gosto de dizer isso porque, literalmente, se a gente não se aprofundar nas escrituras, a gente fica limitado e pegando como aquela passagem, as migalhas que caem da mesa do Pai. Mas o Senhor, Ele te dá liberdade para que você se mergulhe, para que você se imerge na palavra do Senhor e aprende mais com Ele. Amém? Com sabedoria, com inteligência, e o Senhor é bom a todo tempo. Amém? Graças e glórias a Deus. Você está no programa, como disse o pastor Sidney, Café Filosófico. E agora eu gostaria de passar essa palavra aqui para o nosso convidado, evangelista Diego. Fique à vontade, meu irmão. Glória a Deus. Bem profundo aí, né, que o nosso irmão Renan citou, né, das escrituras, né, leu João capítulo 5, versículo 39, né, Jesus, ele diz, né, examinais as escrituras, né, porque vocês julgam ter nela a vida eterna, mas são elas mesmas que testificam de mim, né. Então é tudo sobre Jesus, né, como o Renan citou aqui vários personagens, e nós poderíamos citar a Bíblia toda, né, de Gênesis a Apocalipse, Verdade. no Antigo Testamento, cada livro revela algo de Jesus, né? E de uma maneira, se eu não lembro se é John Piper que falou essa frase, mas se não me engano deve ter sido ele ou outro teólogo conhecido que diz que Jesus é o centro de toda a Escritura, né? No Antigo Testamento ele é profetizado, nos Evangelhos revelado, em Atos ele é pregado, nas cartas ensinado e no Apocalipse esperado, né? Então, cada parte da Escritura revela algo de Jesus, revela a pessoa de Jesus. Então, é algo que, para mim, é inegável, né? Eu sei, como Renan disse, em muitos lugares, para nós, né? Talvez num país cristão, aqui no Brasil, onde a maior massa do povo é cristão, né? Aqueles que ainda não são cristãos convertidos, mas se declaram cristãos porque creem em Jesus, creem em tudo que está na palavra. E tudo é mais fácil, né, do que para um país onde não foi ensinado isso, né? Foi ensinado outra coisa, que Jesus é um profeta, que Jesus não é Deus, né? Que Jesus foi apenas um profeta, um líder. Ou outros lugares vai dizer que ele foi um grande revolucionário. Alguns socialistas progressistas vão dizer que ele foi um socialista daquela época, ou uma espécie de um comunista, ou qualquer coisa, né? Já ouvimos, de fato, pessoas citarem ao tempo todo que Jesus é tudo isso, né? Mas, de uma maneira simplificada, Jesus é Deus, né? Não tem como negar, Jesus é o centro de tudo, é Deus que se fez homem, né? 100% homem. Deus, eu creio assim, que ele se fez, como a Escritura diz, né? Filipenses capítulo 2, do versículo 5 em diante, vai dizer que ele, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, né? Mas antes se esvaziou de si mesmo, né? Então eu creio que Jesus nessa terra, como homem, ele foi 100% homem, né? Ele sentiu tudo que
todo ser humano sente, né? Que às vezes as pessoas pensam, né, pastor Sidney, Renan e todos que estão ouvindo, que Jesus veio ali e cumpriu tudo aquilo porque ali ele estava como Deus, né? Como Deus, mas ele foi independente totalmente de Deus, né? Não é à toa que ele orou a Deus, né? Na porta do sepulcro ali de Lázaro, quando ele ressuscitou Lázaro, antes ele orou. Orou e disse: Pai, graças eu te dou porque o Senhor sempre me ouve, né? Ou seja, ele clamou, ele pediu a Deus para que ali aquele momento ressuscitasse Lázaro, né? Em várias ocasiões, Jesus dormiu no barco, né? Ou seja, ele sentia sono, sentiu fome. A Bíblia vai dizer que no deserto ele, sendo tentado lá, e por 40 dias, quando se completou 40 dias, ele sentiu fome. Satanás ali chegou com o propósito de transformar pedra em pão, né? Então ele sentiu todos esses atributos, né, que nós sentimos, né? O diferencial foi que ele não pecou, né? Não cometeu nenhum pecado, né? Ele foi tentado a todo momento. Satanás tentou para que ele pecasse, né? Para que ele ali transformasse pedra em pão, prestasse adoração a ele, ou que mostrasse algum poder sobrenatural. Se joga daqui, que está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, mas ele foi fiel a todo momento e sentiu angústias também, né? Lá no Getsemane ele pediu: Pai, se possível, afasta esse cálice de mim, né? Então ele foi como 100% homem, 100% homem, 100% Deus, que se fez 100% homem e que venceu como homem a morte de cruz e ressuscitou, né, como o Cristo glorificado. É interessante, eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas no Novo Testamento, especialmente Paulo, quando Paulo vai citar algo de Jesus no seu ministério terreno como homem, ele sempre coloca Jesus Cristo, ou Jesus somente. É uma coisa interessante de nós notar. E quando ele vai citar algo que já é do Cristo glorificado, ele já cita Cristo Jesus. Já inverte a ordem, citando como Cristo Jesus, né? É algo interessante de se notar, né? Então, falar de Jesus, eu creio que nós pode ir longe, que tem tanta coisa para dizer, né, sobre o ministério de Jesus, né? Como ele se... Eu acredito que é mais como o vídeo ali, teve alguma pessoa que mencionou que Jesus era um líder dos cristãos, né? Que eram judeus, mas que os cristãos tomaram para si como um líder, né? Como um líder cristão, mas nós sabemos que é muito mais do que isso, né? Jesus não veio aqui para fundar um cristianismo apenas, ou para fundar alguma religião, né? Jesus veio com uma missão que foi pagar o preço, morrer na cruz, ensinou ali aos seus discípulos, aos seus apóstolos, para que eles pudessem dar continuidade, que essa mensagem fosse espalhada. Ela está sendo espalhada a cada momento, né? Não tem como negar ninguém a morrer por uma causa mentirosa, né? A mentira, a pessoa luta por uma mentira até certo ponto, né? Mas ela não vai ao limite de perder a sua própria vida, ou de morrer como muitos discípulos, muitos apóstolos e muitos aí nos países janela 1040 estão morrendo e sendo perseguidos. Nós vemos, se nós acompanhar aí os trabalhos missionários que tem, em especial Portas Abertas, nós vemos pessoas sendo presas para negar Jesus e não nega, sendo morto, torturado. Então ninguém ia perder a sua vida a um ponto pelo algo, né, que fosse mentira, né? Como o Renan falou, que nós temos 4 opções, né? E a melhor de sempre é sempre a 4ª opção, né? Jesus realmente é Deus, né? Verdade. É uma coisa que uma vez eu escutei um pastor falando que estava conversando com um ateu, né? E o ateu questionou ele e disse: ó, se tudo isso daí, tá bom, você tá me falando sobre Jesus, tentando me convencer, tudo isso. E se eu me converto? E se toda essa história é mentira? Eu me converto, eu paro de fazer todos aqueles prazeres do mundo, beber, sair com um monte de mulher, fazer toda essa coisa que é boa, em pró a isso. Aí se eu morro e depois não acontece mais nada, essa história de ressurreição de Jesus, de eternidade, é mentira. Aí o pastor respondeu de uma forma muito sábia para ele e disse:
Se realmente for mentira e você morrer, não vai acontecer nada depois. Se não existe nada após morte, então não vai acontecer nada. Então você não tomou prejuízo nenhum, que você não vai estar mais consciente de nada para ver, pô, tomei um prejuízo porque não existe isso. Mas se for ao contrário e realmente existir de fato eternidade, existir um juízo, existir céu, existir inferno, e aí você vai ter dado, ele falou brincando, né? Você vai ter dado uma canelada eterna no inferno, que aí não vai ter mais volta, né? Então eu acredito que a melhor opção é a quarta, é acreditar que Jesus é Deus, né? Tudo está aí nítido e claro, né? Ao alcance aí de todos para crer nisso. Amém, graças e glórias a Deus. Nós já estamos aqui com um tempo esgotado, minha gente. Nossa, agora que tava esquentando, né? Eu tô com a mão suando aqui, já querendo falar mais versículos aí para vocês. No entanto, é necessário que eu passe as redes sociais. Então, eu vou passar aqui a rede social do nosso programa no Instagram, que é @genuínaspcafé. No Instagram, @genuínaspcafé. Nós temos no YouTube é @Programa Café Filosófico Oficial, não é mesmo, Pastor Sidney? Correto, isso mesmo. Programa Café Filosófico Oficial. Nós temos o perfil no Facebook também, Café Filosófico. Tem o meu perfil pessoal do Instagram, me convide para ir na sua igreja, pregações, meus caros. O meu perfil pessoal no Instagram é renan_m_ferreira. E também tem aí o canal onde está sendo exibido o programa aqui, né? Que é o da Igreja Genuína SP. Então entra aí no canal Igreja Genuína SP, que você vai ver aí o nosso programa e outros programas também. Quer passar alguma rede social, Pastor Sidney, dessa vez? Tranquilo. Quer passar alguma rede social, meu convidado Diego? Sim, tem meu perfil ali pessoal no Instagram, que é @diego.tigeril, né? Que não tem acento, né? Então tá Tigeril. E tem também o perfil ali da nossa igreja, da nossa comunidade, né? Que é Igreja Batista Nova Vida, do Itaim. No perfil do Instagram tá @ibanov, né? IBANOV.Itaim. Caramba, negócio difícil, meu. Repete aí, porque senão ninguém vai achar. @ibanov.Itaim, né? Que é a Igreja Batista Nova Vida, tá abreviado, né? IBANOV.Itaim. E tem também ali o perfil do nosso projeto, né? Nós temos ali um projeto de missão e social também, né? Que atende, hoje mesmo vamos estar numa casa ali atendendo de crianças que estão em tratamento de câncer, que é esse é mais fácil, hein? @Amigos Samaritanos, né? Então, quiser acompanhar ali os trabalhos, perfil social da igreja e o do nosso projeto, né? Nosso projeto missionário, que abrange pessoas de várias igrejas, né? Ele é um projeto não é um projeto denominacional, né? Ele abrange pessoas da Assembleia, da Batista, de diversos ministérios. É só acompanhar ali. Muito bem, meus amados irmãos. Então tá passado as redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência. Tudo isso e muito mais nós fazemos dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu o programa Café Filosófico. Siga as nossas redes sociais no Instagram, Facebook e YouTube.